A aula de arte vai falar sobre abstracionismo ou arte abstrata. Vamos primeiro assistir a reportagem da TV Brasil, uma reportagem de 2018, que fala da exposição Construções Sensíveis, que aconteceu no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Para a gente ter uma ideia, normalmente essas exposições estão com entrada franca, né, gratuita, são patrocinadas aí por alguma instituição que valoriza a cultura, e essa, no caso, no Centro Cultural do Banco do Brasil, foi gratuita. A última a que eu fui, já faz 2 anos, né, foi na Caixa Econômica, no Centro Cultural aqui da Caixa Econômica, lá na Avenida Pessoa Anta. Era do fotógrafo Sebastião Salgado. Bem interessante. É interessante que vocês tenham essa vontade de conhecer, de ir a exposições, visitar museus e conhecer o que é, quais são as artes que são apresentadas aí para a gente, né? Além do que a gente já vê na TV, no cinema, nas rádios, né, nas músicas, nos discos, nós temos as artes visuais bem interessantes no mundo inteiro. Muita coisa pode ser vista. Vamos à reportagem. Obras de 7 países da América Latina reunidas em uma exposição. A mostra Construções Sensíveis no CCBB, no centro do Rio, vai até o dia 17 de setembro e traz a chance de conhecer experiências geométricas através da arte abstrata. A entrada é de graça. Quem chega ao CCBB logo se depara com a grandiosidade e capacidade de prender a atenção da obra do cubano Alexandre Arrecha. Não entendo muito sobre esse assunto, mas quando eu vim aqui visitar a primeira vez hoje, eu estou aprendendo mais e vendo cada exposição de cada país diferente. E isso está acrescentando bastante. Na parte dedicada à fotografia, é possível observar as soluções criativas oferecidas pelos artistas de diferentes origens e que refletem a pulsante e crescente industrialização de São Paulo através de uma visualidade abstrata e moderna. Ao todo, são 120 peças de 60 artistas, entre pinturas, esculturas, desenhos, objetos, instalações, fotografias e vídeos, todos da coleção da Fundação da Colecionadora Cubana Ela Fontenelle Cisneros, grande patrocinadora dos artistas abstratos do continente. Nestes quadros, brasileiros e cubanos parecem conversar através de suas linhas e desenhos geométricos. Construções Sensíveis oferece a oportunidade do público apreciar e vivenciar o diálogo entre as obras de artistas do Brasil e outros 6 países da América Latina. Si tú ves en esta sala, hay cosas semejantes entre artistas de Brasil y, por ejemplo, Edgar Negret, que fue un artista colombiano. Em outro ambiente, fios elásticos e arames formam teias fixas pelo peso de pedras. A instalação, chamada Vilos, é do cubano Gustavo Pérez Manzon e envolve literalmente os visitantes. Tem uma mostra que realmente a família inteira pode curtir, porque não precisa ter maiores conhecimentos de história de arte, tem umas obras que são puramente lindas, outras que pedem uma interação do público, tem fotografia, tem vídeo, tem muito para todo mundo. Bom, a arte está presente no mundo desde o aparecimento do homem, né? As primeiras manifestações foram representações gráficas nas paredes das cavernas. A mais antiga pintura rupestre já encontrada está em um bloco localizado em uma caverna na África do Sul. É semelhante a uma hashtag avermelhada. Foi inscrita em um bloco de silcrete, que é a junção de areia, cimento e cascalho, há aproximadamente 73 mil anos. A percepção da arte é desenvolvida pela sensibilidade e pela capacidade de análise, de compreensão, de interpretação e de seleção de tudo que proporcione experiências estéticas, visuais, táteis e sonoras. O abstracionismo, ou arte abstrata, é um estilo artístico moderno das artes visuais, que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo da nossa própria realidade. Em síntese, é o seguinte:
a arte abstrata, ela não vai ser uma arte figurativa, ela não nos vai dar, por exemplo, como uma escultura realista, que você olha o objeto, a escultura, e vê a figura representada. Se for uma pessoa, por exemplo, no realismo, com os traços perfeitos de uma pessoa. Na pintura, da mesma forma, com uma fotografia. A arte abstrata não, ela vai apresentar algo totalmente desligado daquela figura real. Olha um exemplo aí da arte abstrata. O que representaria esses quadrados e retângulos coloridos, essas formas geométricas com cores chamativas? Vamos ver o seu autor. Pierre Mondrian. Ele viveu de 1852 a 1944. Pioneiro francês da arte abstrata, que desenvolveu desde o início da paisagem até trabalhos abstratos geométricos do tipo mais rigoroso, foi o que vimos anteriormente. Suas telas foram pintadas a partir de cores puras e vivas e linhas retas. O desejo do pintor era obter o máximo de clareza possível. Para isso, procurava que as telas refletissem as leis matemáticas do universo. Não por acaso os padrões da pintura eram sempre regulares, precisos e estáveis. A arte abstrata surgiu no começo do século XX na Europa, no contexto do movimento de arte moderna. Na arte abstrata, animais, pessoas e objetos são representados em pinturas ou em esculturas por meio de formas irreconhecíveis. Vou repetir, é uma arte não figurativa. Nessas obras, o formato tradicional, as paisagens e o realismo é deixado de lado. No Brasil, o modernismo, né, carregando aí essa arte abstrata, se iniciou para fins de reconhecer um momento da nossa história na Semana de Arte Moderna em fevereiro de 1922. O russo Wassily Kandinsky é um dos pioneiros da arte abstrata também. Nasceu em Moscou, na Rússia, em 1866 e faleceu em 1944. Em Neuilly-sur-Seine. Estudou Direito e Economia na Universidade de Moscou. Depois disso, seguiu o caminho das artes como escritor, entalhador, litógrafo e pintor. Ele mudou a arte para sempre. Suas obras de cor pura e de formas abstratas marcaram o nascimento do abstracionismo. Aqui temos a obra Negro e Violeta, de 1924. O quadro Negro e Violeta contém duas figuras principais das cores que indicam o título. A composição está feita em um plano bidimensional, recorda uma colagem de papel. Nós podemos observar isso. As principais características da arte abstrata são arte não figurativa, repetindo, né? A ausência de objetos reconhecíveis, a subjetividade, a negação do modelo renascentista e valorização das formas, das cores, das linhas e das texturas. Que no caso, então, reforçando a ideia de que você vai ver um objeto e não vai reconhecê-lo como aquilo que está sendo representado, seja realmente um objeto, né? Uma ideia de alguma coisa, ou um sentimento, um pensamento. Os artistas abstracionistas romperam com os modelos renascentistas, tradicionalistas e academicistas, cujas obras eram criadas sobre o conceito de belo, pautadas na arte greco-romana.
Arte igual a realidade. São as esculturas em que você olha a figura e reconhece imediatamente um homem, uma mulher, na sua forma mais natural. Exemplo aqui de arte abstrata, então nós temos as concepções de mulher. Por exemplo, na concepção greco-romana à esquerda, né, a gente vê o entalhe de uma figura perfeita, e na concepção abstrata, as formas, as curvas, se tem a ideia de ser um corpo feminino, mas não com uma figura real, bem distante da realidade. A arte abstrata tem seus representantes brasileiros. Antônio Bandeira, cearense, né, que nasceu em 1922 e faleceu em 1967. Ivan Serpa, Rio de Janeiro. Iberê Camargo, Restinga Seca, Rio Grande do Sul. Lígia Clark, 1920-1988, Belo Horizonte. E Hélio Oiticica, né, também do Rio de Janeiro. Aqui de Iberê Camargo, um exemplo, Fantasmagoria, de 1987. E você pode olhar de que modo é apresentado, né? A ideia que você tem aqui, fantasmagoria, né? Ele está usando aqui um neologismo, né? Ele fez uma composição para colocar esse título, né? Entre fantasma e alegoria aqui no caso. Iberê Camargo, esse aqui é um fato da vida dele, né? Matou a tiros o engenheiro Sérgio Alexandre Esteves Areal, de 32 anos. Uma versão diz que o homem discutia com uma mulher quando Iberê se intrometeu. Após uma luta, o pintor teria atirado no engenheiro. Segundo a Fundação Iberê Camargo, ele passou um mês preso e foi absolvido por legítima defesa. Ao ser absolvido em 1982, ele volta a viver em Porto Alegre. Após isso, a pintura dele começa a ter um tom dramático. E aqui está sendo contado esse fato em razão desse fato haver, muito provavelmente, influenciado a arte dele. Lígia Clark foi uma artista brasileira nascida em Belo Horizonte, em 1920, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1947. Ela apresentou sua arte pela primeira vez na Bienal de Artes Plásticas na Bahia em 1966, com a obra Contrarrelevo. Em 2013, essa obra foi arrematada por $2.225.000 no leilão de arte latino-americana promovido pela Philips, em Nova York. Esse valor é um recorde de preço para uma obra de artista brasileiro em venda pública em 1966. Aqui a obra Contrarrelevo, objeto número 7, de 1959, é uma tela abstrata com composição de tinta industrial sobre madeira. Então, se você olhar, por que tem esse valor? Porque a arte tem um valor que é dado pela qualidade do objeto, pelo que existe nele de artístico, né, de belo, do que ele proporciona e do sentido que ele pode representar. Bom, arte abstrata. Então, para vocês responderem a questão, tem como objeto principal a representação da realidade apenas com figuras geométricas. B, não pretende representar figuras ou objetos como realmente são. Letra C, é sequencial, como, por exemplo, a história em quadrinhos. Ou D, tenta representar com precisão a realidade visível. Então, aqui considerar correto. Assinale a alternativa 2, que apresente uma pintura abstrata. Letra B, letra C ou letra D? Vamos lembrar dos conceitos, né? E aqui eu quero que vocês façam um comentário sobre essa obra do artista cearense Antônio Bandeira, Representação da Neve na Europa. Ele viveu em Paris, né? Então ele pintou esse quadro aqui, que é a representação da neve. Explique como essa obra pode ser
representação da neve? Uma frase, um períodozinho curto, tá bom? Então são essas 3 questões, né? Número 1 a número 2. E você explicar como é que você enxerga que essa imagem seja a representação da neve. Tá bom? Vou aguardar então a participação de vocês.